Bem-vindo ao nosso canal. Antes de mergulhar nesse resumo expandido de hoje, eu já quero te dar uma dica importante. Se esse conteúdo fizer sentido para você, e eu tenho certeza que vai, não deixe de conferir o livro físico completo dessa obra. O link está logo aqui na descrição. Também deixamos para você na descrição do vídeo um link com as nossas indicações dos melhores livros da atualidade. Esse resumo vai abrir a sua mente, mas nada substitui ter o livro em mãos, reler, grifar e aplicar no seu dia a dia. Então já clica no link da descrição e garanta o seu exemplar enquanto acompanha esse conteúdo poderoso. Agora prepare o cafezinho, porque nosso audiolivro de hoje já vai começar. Eu resumo. Audiolivro de hoje, Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Você já parou para pensar por que algumas pessoas e empresas conseguem mobilizar multidões, mudar o rumo da história e deixar um legado que atravessa gerações, enquanto outras, mesmo com recursos e tecnologia, mal conseguem se manter relevantes? O que faz com que milhões de pessoas fiquem em filas quilométricas para comprar o novo lançamento de uma empresa, mesmo sem saber todas as especificações técnicas do produto? O que leva um povo inteiro a seguir um líder que fala de sonhos e ideais, mesmo diante do perigo e da incerteza? A resposta não está apenas no que eles fazem, nem mesmo em como fazem. A resposta está no porquê. O mistério da inspiração. Simon Sinek inicia Comece pelo Porquê com uma ideia simples, mas revolucionária. As pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Isso explica por que alguns líderes movem nações e outros apenas gerenciam. Porque algumas empresas constroem impérios e outras se tornam apenas mais uma entre tantas. 2 tipos de líderes. Existem 2 tipos de líderes no mundo. Os que usam autoridade, metas e estratégias para manipular. E os que usam propósito, visão e valores para inspirar. Os primeiros podem até conseguir resultados de curto prazo. Mas os segundos conquistam algo muito mais poderoso: lealdade. Exemplos que marcam. A Apple não vende apenas computadores. Ela vende uma causa: desafiar o status quo, pensar diferente. Martin Luther King Jr. não tinha um plano com 50 etapas. Ele tinha um sonho. E esse sonho era tão forte que moveu milhares de pessoas. Os irmãos Wright não tinham dinheiro nem formação privilegiada, mas tinham um porquê tão intenso que lhes deu asas para alcançar o impossível, o primeiro voo da história. O efeito emocional do porquê. O que fala a razão. O como fala a lógica. Mas o porquê fala diretamente ao coração. Ele desperta algo em nós que não conseguimos explicar em números ou dados. Ele conecta, move, transforma. E é por isso que, quando uma empresa ou líder fala a partir do porquê, não apenas atrai clientes ou seguidores, cria um movimento. A metáfora da chama. Pense em uma fogueira. O que vemos são as chamas, a madeira queimando, a luz iluminando. Mas o que realmente mantém a fogueira viva não é o que está à mostra. É o calor interno, invisível, que mantém tudo em combustão. Assim é a vida. O que são os resultados visíveis. O como são os métodos. Mas o que mantém tudo aceso, o que dá sentido e energia, é o porquê. O problema do nosso tempo. Vivemos em uma era em que muitas empresas sabem o que fazem, algumas sabem como fazem, mas pouquíssimas sabem por que fazem. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem vidas vazias, mesmo cercadas de conforto e tecnologia. Não falta informação. Falta propósito. Não falta ferramenta. Falta visão. O convite do livro Comece pelo Porquê não é apenas um livro de negócios. É um manifesto sobre liderança, motivação e legado. É um chamado para empresas, líderes e indivíduos que desejam não apenas sobreviver, mas inspirar. Simon Sinek nos mostra que começar pelo porquê é a diferença entre construir algo passageiro ou algo eterno. Por que você acorda todos os dias? Qual é o propósito que guia sua vida? Será que você tem vivido pelo o que e pelo como, mas esqueceu do porquê? Ao longo deste resumo expandido, vamos explorar como os grandes líderes e organizações utilizam o círculo dourado, porquê, como e o que, para inspirar, mobilizar e transformar. Vamos mergulhar em exemplos históricos, entender a biologia da liderança e descobrir como você também pode alinhar sua vida e seu trabalho ao seu verdadeiro propósito. Prepare-se. Este não é apenas um resumo de livro.
É um convite para repensar tudo o que você faz e, acima de tudo, por que faz. Bloco 1, o círculo dourado. O modelo que revela a diferença. Simon Sinek desenvolveu o conceito do círculo dourado para explicar por que algumas organizações são capazes de inspirar lealdade e engajamento profundo, enquanto outras só competem por preço ou características técnicas. O círculo dourado tem 3 camadas. O que você faz. Produtos, serviços, resultados visíveis. O como você faz. Processos, diferenciais, métodos. O porquê, o propósito, a causa, a crença que inspira tudo. A maioria das pessoas e empresas comunica de fora para dentro. Começa pelo que, depois fala do como, e raramente chega ao porquê. Mas os líderes que inspiram começam de dentro para fora. Primeiro o porquê, depois o como, e só então o que. O que? A superfície. Todo mundo sabe o que faz. Uma empresa de computadores sabe que fabrica notebooks, tablets, celulares. Um médico sabe que atende pacientes. Um professor sabe que ensina matérias. Mas o que é superficial. É a camada mais fácil de identificar, também, a mais fácil de copiar. O como, o diferencial técnico. Alguns sabem como fazem. É aqui que entram slogans como a melhor tecnologia, o atendimento mais rápido, a metodologia exclusiva. Isso diferencia um pouco, mas não é suficiente para inspirar. Porque o como ainda fala apenas a razão. O porquê, o coração. Pouquíssimos sabem por que fazem o que fazem. E quando falo porquê, não me refiro a lucro. O lucro é resultado. O porquê é a causa, o propósito, a crença profunda que motiva cada ação. Exemplo. A Apple não começa dizendo, fazemos computadores. Ela começa dizendo, nós acreditamos em desafiar o status quo, em pensar diferente. Esse é o porquê. Só depois ela explica como faz e o que faz. A ordem que inspira. Veja a diferença entre duas comunicações. De fora para dentro. Temos os melhores computadores, design sofisticado e preço competitivo. Quer comprar um? De dentro para fora. Nós acreditamos em desafiar o status quo e pensar diferente. Por isso, criamos produtos elegantes, simples e fáceis de usar. Acontece que fazemos computadores. Quer experimentar um? Na primeira, a empresa fala a razão. Na segunda, fala ao coração. E quando o coração diz sim, a razão encontra justificativas. A metáfora da árvore. Imagine uma árvore. O que são os frutos visíveis. O como são os galhos e ramos. Mas o que sustenta a vida da árvore, invisível, são as raízes, o porquê. Sem raízes fortes, nenhum fruto dura muito. O efeito do círculo dourado na vida pessoal. Não são apenas empresas que se perdem quando vivem sem propósito. Pessoas também. O estudante que escolhe uma profissão apenas pelo salário, sem propósito, cedo ou tarde perde motivação. O profissional que trabalha apenas pelo bônus anual, sem acreditar no impacto do que faz, sente o peso da rotina. Mas aquele que tem um porquê, uma causa que o move, atravessa obstáculos com energia e paixão. Tenho vivido mais pelo o que e pelo como? Sei claramente qual é o meu porquê? Se alguém perguntasse hoje, por que você faz o que faz? Eu teria uma resposta inspiradora ou apenas uma justificativa prática. O círculo dourado não é apenas um conceito. É um espelho. Ele revela se você e sua organização estão inspirando ou apenas sobrevivendo. No próximo bloco, vamos mergulhar em exemplos concretos de pessoas e empresas que transformaram o mundo porque começaram pelo porquê. Apple, Martin Luther King Jr. e os irmãos Wright. Bloco 2, exemplos inspiradores. Apple, mais que computadores, uma causa. Quando pensamos na Apple, não pensamos apenas em tecnologia. Pensamos em inovação, design, ousadia, revolução. Simon Sinek explica que o segredo da Apple nunca foi apenas o que ela faz, mas por que ela faz. Enquanto a maioria das empresas de tecnologia se apresenta assim. Fazemos ótimos computadores. Eles têm processadores rápidos, design moderno e preço competitivo. Quer comprar um? A Apple comunica de dentro para fora. Nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar diferente.
Por isso, nossos produtos são elegantes, intuitivos e fáceis de usar. Acontece que também fazemos computadores. Resultado? As pessoas não compram apenas um produto. Elas compram uma identidade. Comprar Apple é declarar: eu penso diferente. A metáfora do clube invisível. É como entrar em um clube secreto. Quem usa Apple sente que pertence a um grupo de inovadores, criativos, ousados. Esse senso de pertencimento nasce do porquê, não das especificações técnicas. Martin Luther King Jr., O Poder de um Sonho. Em 1963, milhares de pessoas marcharam até Washington para ouvir um pastor batista falar. Ele não tinha poder político, não tinha dinheiro, não tinha um plano de 200 páginas. Mas ele tinha algo maior, um sonho. Martin Luther King não disse: eu tenho um plano. Ele disse: eu tenho um sonho. E esse sonho não era apenas dele. Era o sonho de todos que o ouviam. Era o desejo profundo de igualdade, justiça e dignidade. Ele começou pelo porquê. A força do propósito. Milhares de pessoas não se arriscaram naquela marcha por causa de um homem. Elas foram por causa de si mesmas, porque o porquê de Martin Luther King era também o delas. Isso é liderança inspiradora, conectar a causa do líder ao coração das pessoas. Os irmãos Urai, o voo movido pelo propósito. No início do século XX, havia uma corrida mundial para conquistar o voo tripulado. Um homem chamado Samuel Pierpont Langley tinha tudo: financiamento, recursos, conexões políticas e uma equipe de especialistas. Mas ele não tinha um porquê. Seu objetivo era fama e dinheiro. Enquanto isso, os irmãos Urai, dois mecânicos de bicicleta sem recursos, trabalhavam em um galpão improvisado. O que eles tinham era paixão, propósito, a crença profunda de que voar mudaria o futuro da humanidade. Foi o porquê que o sustentou diante dos fracassos e quedas. E foram eles, não Langley, que conquistaram o primeiro voo da história. O contraste poderoso. Langley tinha o quê e o como, mas não tinha um porquê. Os Urai tinham poucos recursos, mas tinham um porquê tão forte que nada os parava. Esse contraste prova. Não são recursos que movem o mundo. É o propósito. A lição dos exemplos. O que une a Apple, Martin Luther King Jr. e os irmãos Urai? Todos começaram pelo porquê. Todos inspiraram em vez de manipular. Todos criaram movimentos em vez de apenas vender produtos ou ideias. Será que estou comunicando meu trabalho e meus projetos apenas pelo o quê? Ou será que já descobri o meu verdadeiro porquê? Será que as pessoas ao meu redor estão comigo pelo que ofereço, ou pelo que acredito? Esses exemplos mostram que começar pelo porquê não é teoria. É prática. É o que separa os líderes que passam despercebidos daqueles que mudam a história. No próximo bloco, vamos entender por que esse modelo faz tanto sentido não apenas emocionalmente, mas biologicamente, como o cérebro humano responde ao porquê de forma diferente do que responde ao o quê. Bloco 3, a biologia do porquê. Por que sentimos tanto, mesmo sem explicar? Já aconteceu com você? Você encontra alguém, uma ideia ou até um produto, e sente de imediato que aquilo faz sentido. Não consegue explicar racionalmente, mas seu coração já sabe a resposta. Esse é o efeito do porquê. Ele não convence a mente lógica. Ele conversa direto com o coração. O cérebro humano e o círculo dourado. Simon Sinek mostra que o círculo dourado tem relação direta com a biologia do nosso cérebro. O que corresponde ao neocórtex, a parte responsável pela lógica, pela razão, pelas palavras. O como e o porquê correspondem ao sistema límbico, a parte responsável por emoções, comportamentos, tomada de decisões e lealdade. Isso explica por que podemos até justificar nossas escolhas com lógica, mas a decisão real é emocional. A metáfora do gelo fino. É como estar diante de um lago congelado. O neocórtex calcula a espessura do gelo, a temperatura, a distância. Mas é o límbico que decide se você dá o passo ou não. O porquê é esse impulso que faz você confiar, mesmo quando a lógica não é suficiente. Porque seguimos líderes? Não seguimos líderes porque eles têm os melhores planos ou estratégias. Seguimos porque sentimos que eles acreditam no que nós acreditamos. Seguimos porque há uma conexão invisível entre o propósito deles e o nosso coração. Martin Luther King não convenceu uma multidão com estatísticas.
Ele conectou corações com um sonho. O poder da lealdade. Quando uma empresa ou líder fala apenas de o que, o máximo que consegue é uma venda. Mas quando fala de porquê, conquista a lealdade. E lealdade é muito mais poderosa do que satisfação. Um cliente satisfeito pode mudar de marca. Um cliente leal permanece, mesmo quando há falhas, porque ele não está comprando um produto, está vivendo um propósito. A metáfora da tribo. Pense nas antigas tribos humanas. Não sobrevivíamos sozinhos. Precisávamos pertencer a um grupo. O líder da tribo não era apenas quem tinha força física, mas quem representava os valores e a visão que todos compartilhavam. É isso que o porquê faz, cria uma tribo. E nós, seres humanos, temos no DNA a necessidade de pertencer. O erro das empresas modernas. Muitas organizações acreditam que, se oferecerem preços baixos, qualidade e tecnologia, terão seguidores fiéis. Mas isso só fala ao neocórtex. E o neocórtex é frio. Ele calcula, compara, descarta. O sistema límbico, ao contrário, cria vínculos emocionais. E vínculos emocionais não se rompem facilmente. A verdade desconfortável. Você pode ter o melhor produto do mercado, mas se não tiver um propósito claro, será apenas mais um. Você pode ter a equipe mais técnica do mundo, mas se não tiver uma causa que inspire, perderá talentos. Você pode até ganhar dinheiro, mas nunca terá legado. Reflexão para o ouvinte. Será que estou tomando minhas decisões apenas pela lógica ou estou ouvindo meu coração? O que realmente me conecta às pessoas e às empresas que admiro? Estou vivendo para convencer ou para inspirar? Agora você entende que o porquê não é apenas um discurso bonito. Ele é biológico. Ele é humano. Ele está gravado em nosso cérebro. No próximo bloco, vamos ver como aplicar isso na prática. Como líderes e empresas podem construir culturas inspiradoras e sustentáveis, capazes de resistir ao tempo e de atrair seguidores apaixonados. Bloco 4. Cultura pelo porquê mais conclusão. O desafio da consistência. Não basta descobrir o porquê. É preciso vivê-lo todos os dias, em cada decisão, em cada ação, em cada palavra. Um porquê incoerente destrói confiança. Imagine uma empresa que diz acreditar em inovação, mas repete sempre as mesmas fórmulas. Ou um líder que fala em integridade, mas age com mentira e manipulação. O resultado é o mesmo: perda de credibilidade. Dedo indicador apontando para a direita, o porquê só funciona quando é coerente. O papel da liderança. Liderar não é mandar. Liderar é criar um ambiente onde as pessoas sintam que fazem parte de algo maior. Um líder de verdade não diz apenas faça. Ele diz: acredite comigo. Vamos juntos. E quando o líder começa pelo porquê, as pessoas não trabalham apenas por um salário, trabalham por um propósito. A metáfora da tocha. Pense em um líder como alguém que carrega uma tocha acesa no meio da escuridão. Outros se aproximam não por obrigação, mas porque querem caminhar na mesma direção. O fogo não é o salário, não é o bônus, não é a meta. O fogo é o porquê. Construindo uma cultura. Uma cultura organizacional forte nasce quando todos conhecem o porquê da empresa. Não é o manual de procedimentos que une pessoas. Não é a tabela de salários. É a crença comum. Quando o porquê é claro, todos sabem o que fazer, mesmo sem regras rígidas. Porque não estão apenas cumprindo ordens, estão defendendo uma causa. O erro das metas vazias. Muitas empresas acreditam que cultura se constrói com slogans motivacionais nas paredes. Mas, sem propósito, isso é vazio. É como pintar uma parede rachada sem consertar a estrutura. Cultura de verdade nasce da coerência, líderes que vivem o porquê e equipes que se alinham a ele. O poder da inspiração sustentável. Quando o porquê é forte, a empresa sobrevive às crises. Clientes permanecem leais mesmo quando há falhas. Colaboradores permanecem comprometidos mesmo diante de desafios. Isso acontece porque a conexão vai além do produto. É emocional. É identitária. Minha vida ou minha empresa tem um porquê claro. Estou comunicando esse porquê de forma consistente? Será que as pessoas ao meu redor sentem que fazem parte de uma causa ou apenas de uma rotina? Simon Sinek nos lembra que o porquê é o ponto de partida de tudo que realmente importa.
Ele é a força invisível que conecta líderes a seguidores, empresas a clientes, indivíduos a causas. Quem começa pelo quê, vende produtos. Quem começa pelo como, oferece diferenciais. Mas quem começa pelo porquê, muda o mundo. A metáfora do eco. O porquê é como um eco. Ele começa pequeno, mas ressoa cada vez mais longe, alcançando pessoas, gerações e lugares que você nem imaginava. E quando esse eco é forte, você deixa de ser apenas alguém que existe, você se torna alguém que inspira. O convite de comece pelo porquê é simples e desafiador. Antes de pensar no que faz ou em como faz, pergunte-se sempre: por que faço o que faço? Se o seu porquê for claro, autêntico e verdadeiro, o resto se alinha naturalmente. O mundo não precisa de mais líderes que manipulam. O mundo precisa de líderes que inspiram. E tudo começa pelo porquê. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com este e mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.